Siga o curso de Mexer Nossa, liberando Deus, nosso fazendo parte do Espírito Santo e amor. Caros amigos, boa noite. Trataremos de um assunto que é sempre momentoso e de procura contínua, relativo à tibieza. Assunto que está sempre em baila, vem sempre à tona, está sempre à baila, e a todo instante o problema emerge. Afinal, o que é a tibieza, da qual tanto se fala e pouco se conhece? O que é ser tíbio? Todos conhecem a frase de Nosso Senhor, a frase da Sagrada Escritura: antes foras frio ou quente, mas porque és morno ou tíbio, começo a te vomitar da minha boca. Se nós procurarmos os mais abalizados dicionários, comecemos por Moraes e todos os grandes filólogos e estudiosos do idioma, nós poderíamos nos estender ad nauseam e ad infinitum. Não é o caso. Nós queremos entrar no âmago da questão, colhendo os elementos essenciais para discernir, ver, julgar e agir, né? Discernir o sentido exato da tibieza, caracterizá-la bem, e a seguir poderemos, então, após essas etapas prévias, poderemos empenhar esforços para descobrir os meios de sanar esse mal, ou, na pior das hipóteses, atenuar, rumo à solução ideal. Então, como eu disse, não me estenderei no campo semântico, etimológico, filológico, mas eu procurarei ir direto à questão do ponto de vista doutrinário, filosófico, claro, concepção de vida espiritual e as manifestações concretas que definem bem esse fenômeno, para depois nós podermos estudar os meios de debelar esse, como é que eu posso chamar? Esse engano, esse gachinho, Francisco, essa ruína da vida espiritual. É uma cincada, quer dizer, um erro. Por que a pessoa cai nisso? Como se chega a isso? Como se constitui isso e como sair disso? Certo? Tratemos disso e comecemos, então, com a nossa oração habitual. Persiga no curso de Nossa, Deus nossa, Pai, do Espírito Santo também. Criator, nevamos que Deus sapiência e três anos de lore, que designasse a diversas partes elegantes e dispostos que com lume, sapiência e o poder de igreja. Sobre o intelecto, meio tenebresto e rádio, creditado de Vishnapursum, Ame renova eterna, vestibice, malícia de ignorância. Tu que negocinho fatias fácil de usar os níveis, língua negra, de usar claves, mais graciantum, elenções infinitamente inteligente, como residência, capacidade, edicendo, explicitar, declara, copiosa, incrédula, política, por causa de complexo. Que vero Deus é tomo que vives et reinas in secula seculorum. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Caracterizemos, então, o assunto. A tibieza é uma doença espiritual e das mais graves e perigosas. É um verme roedor da piedade.
É um micróbio, chamemos assim. Bom, vamos definir em termos bem diretos. Seria como que uma AIDS da vida espiritual. Pronto. Assim já vamos ao ponto. Por quê? Mina corrói o organismo, certo? Espiritual, né? Claro. E sem que o enfermo se dê propriamente conta. Não? Enfraquece a alma, amortece as energias da vontade, inspira horror ao esforço, afrouxa a vida cristã, amolece tudo. É uma espécie de langor ou torpor, segundo ensina Tanqueray. É o famoso catecismo, o compêndio de ascética e mística. Não é ainda a morte, mas a ela conduz. Senão, se a pessoa enfraquecida se der por vencida, gradualmente as forças vão mirrando. Gradualmente o brilho da alma vai murchando, vai tudo ficando opaco. Um desbotamento da alma e um embotamento do espírito. Pode-se compará-la às doenças que definham, a certas doenças que definham a pessoa. Ela fica esquálida, reduzida a uma pálida expressão de si mesma. Não é? Então, podemos caracterizá-la também como uma sonolência, um, um sistema de acomodações na vida espiritual. Quer dizer, a pessoa transforma a vida espiritual num. Como é que se pode dizer? Numa compota. A pessoa entra lá, para e não se move, fica num estado de entrega a si mesmo, de vazio, de torpor e de inanição. O tíbio não quer lutar. A principal questão é essa. É um combate à vida do cristão sobre a terra. Ora, em que consiste a tibieza? No sentido mais profundo da palavra. Consiste na falta de vontade de lutar. A pessoa tem horror ao combate, certo? Nosso Senhor disse: não vim trazer a paz, mas a guerra, a espada. O tíbio está a léguas disso, está a anos-luz disso, porque o tíbio não concebe a vida como esse embate. O embate cansa, incomoda, prejudica. Guerra ao pecado, guerra às paixões, guerra à indiferença. Quem não é por mim é contra mim. Essas frases não soam como música para o Tibion. Pelo contrário, elas são estridentes. Elas são cutucões, elas são, se fossem, cada uma delas seria, vamos dizer, se fosse um ente físico, seria uma pessoa não grata. É algo que não só ia acontecer. Quer dizer, o Tíbio não pensa nisso. Ele rechaça, ele alixa, ele põe de lado. O Tíbio então, aquele que não é frio nem quente, é o morno. O ardor da caridade, o fogo do amor, o zelo
o zelo na fé, isso ele não tem. Quer dizer, a, aquilo vai murchando. Não se deve pensar que ele tem aderido à descrença ou à impiedade. Não é isso. Não é propriamente isso. A tibieza é uma energia, é uma inércia espiritual, um estado da alma de torpor, como eu já disse, de ah, inanição ou apatia, justa modo, segundo um quid com granos. É uma forma de atonia. A mediocridade que se contenta em não ofender a Deus pelo pecado mortal, mas que não quer evitar o pecado venial e nem fugir ao relaxamento. Enfim, vamos definir-a com precisão e distingui-la nesses termos. Né? Vamos definir assim: a tibieza pode ser definida, a define Santo Afonso de Ligório, como o seguinte: a facilidade em conceder, em se entregar ao pecado venial. A tibieza, diz ele, é o hábito de pecado venial plenamente voluntário. Pode-se chamar também estado habitual de inadvertência, uma negligência consentida. É um estado de alma em que a pessoa não quer fazer esforço para melhorar. Guardemos bem essa definição de Santo Afonso. Para a tibieza, essencial, são três as condições, portanto: o pecado venial plenamente voluntário, o hábito do pecado venial voluntário. Então, a prática e o hábito. E a paz, quer dizer, a condescendência, a complacência com o hábito e com o hábito e a ausência de esforços para se corrigir. Aqui nós caracterizamos bem a atonia ou apatia. Quer dizer, não me peça para lutar. O esforço é visto como um fardo. Qualquer movimento que exija um empenho maior é cansativo, é tedioso, é embaraçoso, é enfadonho, enfara, nauseia, repugna. Uma alma talvez caia de vez em quando em alguma falta venial, ela cai por fragilidade, por miséria, e se emenda depois. Toma boas orações e se corrige. Né? É grande a fraqueza do homem, ele reincide, cai outras vezes, volta e se corrige. Isso não é a tibieza. Certo? Então, é uma coisa diversa. Quando a pessoa se esforça para melhorar, ainda que ela reincida, caia muitas vezes, isso não é a tibieza. Por quê? Ela cai no pecado venial, pode cair até no pecado mortal, mas ela quer reagir contra aquilo. Há um esforço, uma generosidade ideal, uma boa vontade, um arrependimento sincero. O padre Diziormont, já tratei dele em outras exposições, define a tibieza comentando a Santo Afonso nos seguintes termos: a tibieza é o hábito não combatido do pecado venial, ainda que seja um só. Eu tenho aqui um estudo, está guardado, eu pretendo desenvolver na outra ocasião, sobre a questão do pecado original, do pecado venial. Aqui eu faço um parênteses pelo seguinte: é importante. Há pessoas que, por um escrúpulo
Não direi escrúpulo malsão, porque é tautologia, é pleonasmo vicioso, né? Todo escrúpulo é malsão. Por um escrúpulo, por uma dificuldade de alma, considera de modo terrífico cair numa imperfeição. Isso é o outro lado da moeda. Todo exagero é insignificante. Nós somos concebidos em pecado original. E a Sagrada Escritura diz: o justo peca 7 vezes por dia. Então, não é disso que nós estamos tratando. Notem bem, houve uma seita na Idade Média que, no meio daquelas convulsões da época, chegou à conclusão mais absurda, mais inconcebível, mais esdrúxula, mais inadmissível que conceber se pudesse. Afirmou o seguinte: não há distinção entre pecado venial e pecado mortal. Ora, isso é loucura. Por quê? Não é loucura. Porque há gradações no mal. E o pecado venial é diferente do pecado mortal. Então, de duas uma, ou a pessoa cai no desespero, é fácil avaliar. Ninguém deve mentir, é claro, mas uma mentira não tem a mesma gravidade, por exemplo, do homicídio. Então, se as duas se equiparam, de duas uma, ou o homicídio não é grave, não tem gravidade nenhuma, ou então a situação do homem é tal que ele peca muitas vezes venialmente, por perfeições, é como se ele estivesse a todo momento matando alguém. Portanto, ele vive em pecado. Portanto, o que daí se deduz? A conclusão que vem é essa. Ou a pessoa cai no laxismo, né? Ou cai numa espécie de escrúpulo pavoroso e enlouquece. A Igreja Católica, na Igreja Católica, tudo tem conta, peso e medida. Os franceses dizem, fazendo uma analogia, a língua francesa se caracteriza por grâce, goût e mesure. Graça, gosto e medida, quer dizer, é tudo com medida, é tudo bem ponderado, tudo bem matizado. Bom, se a língua francesa é assim, imagine então o que é a Igreja Católica, que é a perfeição de tudo. Conta, peso e medida significa o seguinte: é preciso saber ter o senso das gradações. Nada é igualitário. A igualdade é a ruína de tudo. Na vida espiritual, a fortiori. Então, quando nós falamos do pecado venial, eu, como disse, tenho uma matéria especializada sobre isso, nós trataremos, se Deus quiser, no futuro. Não devemos, de nenhum modo, cair no pânico da justiça divina, no horror à misericórdia divina. Isso seria um instrumento do maligno, uma coisa errada. A vida espiritual deve ser considerada com serenidade, com equilíbrio. Fedes queres intellectum. Intellectum tibidabo. A fé é um racionável obséquio. É um obséquio racional. A fé não é um produto da sensação da emoção. Então, se entende. Há uma distinção entre pecado venial e pecado mortal. E é uma distinção muito clara. Agora, nós estamos tratando de um outro aspecto. E nas pequenas coisas que a pessoa se decide. O mais importante é que se passa dentro da alma. De concessão em concessão, chega-se facilmente ao fundo do abismo. E a menor concessão, mesmo ao pecado venial, na linha de do vício capital de cada um, pode conduzir à ruína. Esse é o sentido
mais exato da advertência de Santo Afonso. Então, o padre de Zurmar, eu estava mencionando, disse: a tibieza é o hábito não combatido do pecado venial, ainda que seja um só. É um hábito fundado no cálculo implícito. Esta falta não ofenderá a Nosso Senhor gravemente. Não me há de condenar, pois vou cometê-la, já que é assim. Então, é um hábito dificílimo de desenraizar, derraciner, extinguir, extirpar da alma. É um hábito muito espalhado, sobretudo entre as pessoas que fazem, querem ter uma vida de piedade e nas almas consagradas a Deus. Por quê? O desapego, a renúncia aumentam, ou melhor, o sacrifício relativo ao desapego, à renúncia, é tanto maior quanto mais o esforço é tanto maior quanto mais a pessoa se entrega. Como o ser humano, depois do pecado original, tem muitos apegos, a pessoa que se entrega muito, há um determinado momento que ela concentra o apego em certas coisas muito pequenas. Lá fica tudo concentrado, porque ela tem pouca coisa. E então, o amor próprio, o apego, fica todo voltado para uma certa situação, uma certo objeto, na linguagem católica, uma certa criatura quer dizer, algo qualquer, uma coisa qualquer. Né? Então, aí que, então, nesse sentido, é que a pessoa facilmente escorrega. Quer dizer, bom, já que eu me dei tudo, pelo menos esse prazer, esse gostinho, que é dessa falta venial, eu conservarei para mim. É uma coqueluche, é um xodó. E não vou abandonar esse xodó. Pronto. Quais são as espécies de tibieza? A tibieza propriamente dita é a que definimos, o hábito do pecado venial voluntário e é a paz, quer dizer, a pessoa abafa a consciência e diz: eu estou em paz, isso aqui é secundário, não me faz perder a graça de Deus. Né? Agora, há outras espécies de tibieza. A tibieza, primeiro, a tibieza da fragilidade e reflexão. Até os santos experimentaram. Só Nossa Senhora é que não a teve. Nosso Senhor permitiu aos santos algumas fragilidades e misérias para conservar, para conservar neles as virtudes fundamentais da humildade, da desconfiança de si, a compaixão para com as misérias alheias, o desapego da terra e o desejo do céu. Deus permite. Os santos tiveram as suas pequenas fragilidades e misérias. Isso, isso é fora de dúvida. E se humilharam por isso. Eles se humilharam. Esse é o ponto. Né? Alguns exemplos. Um dia, São Vicente Ferrer, num ato refletido de amor próprio, envergonha-se de um parente pobre. Pronto. Como se humilhou depois perante os irmãos por essa falta. Santa Teresinha, no leito de morte, sente-se pobrezinha e imperfeita com sua fragilidade. Como sou feliz, diz ela, vendo-me tão imperfeita e com tanta necessidade da misericórdia de Deus no momento da morte. Veja o sentido da coisa. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, lamenta as suas imperfeições e a teimosia que o humilhava tanto. Santa Catarina Labouré, da Medalha Milagrosa, lamenta a igual desfeita, igual falha, quer dizer, a teimosia. Isso, então, nós podemos publicar
multiplicar indefinidamente, indefinidamente. A perfeição inteira e completa não se encontra nesse mundo. Notem o seguinte: o Concílio de Viena condenou o erro dos que afirmavam que o homem, nesta vida mortal, pode adquirir um tal grau de perfeição que se torne impecável e incapaz de progredir na virtude, porque já chegou ao máximo. Esse erro era professado pelos alumbrados, Illuminati ou iluminados. Isso encontra ressonância, eco de ressonância, na mentalidade do certo gênero RCC, carismáticos, que julgam ter constantemente uma moção interna, um ímpeto interior que os leva ao ápice da santidade sem esforço. Dispensa, então, o esforço, porque é uma iluminação interna, algo que se introduz neles e que se introduz neles e os coloca num zênite de fervor. Isso é uma ficção. O Concílio de Trento é ainda mais explícito. Condena quem disser que o homem pode, durante esta vida, evitar as faltas menores, a não ser por um privilégio especialíssimo de Deus. Esse privilégio especialíssimo somente Maria Santíssima o teve. Então, frisemos bem, não caiamos no erro dos jansenistas, na soberba de jansenistas, quietistas, fideístas, pietistas e outros que ingurgitam o mundo da internet e quejanos, e semelhantes, assemelhados. Não, não adentremos por aí, seria um equívoco, certo? A tibieza da fragilidade é inevitável e não nos devemos perturbar com isso. São Francisco de Sales ensina e reitera muitas vezes: o que perturba a alma não provém de Deus. Non commotione domine. O bem não faz barulho, o barulho não faz bem. Recorramos à oração, aos sacramentos, sobretudo à Santíssima Eucaristia, e nós nos purificaremos dessas fragilidades e misérias. Então, falamos, em primeiro lugar, da tibieza, da irreflexão, da negligência. Agora, falemos do segundo tipo, tibieza da vontade. Essa é mais grave do que a tibieza da fragilidade e da reflexão. É a vontade já enfraquecida. Deus a permitiu para a confusão de nosso orgulho. O melhor é o melhor meio para nos convencer de nossa miséria. Um firme propósito, um gesto de arrependimento sincero, com a resolução de se vigiar com mais cuidado, e tudo está reparado. A tibieza da vontade, então, é facilmente remediável. Em certo sentido, ela é mais grave do que a fragilidade, do que a da fragilidade, como nós vimos há pouco, mas ela pode ser curada por um ato firme de generosidade, um ato firme da vontade. Temos o terceiro tipo de tibieza, que é a tibieza do pecado venial, voluntário e habitual. Então, é desta que nós vamos tratar, mais especificamente. Os sinais de tibieza são os seguintes. Primeiro, omissão fácil das práticas de piedade. Bem, então, o que é essa omissão fácil das práticas de piedade?
Não quer dizer que a pessoa omita facilmente, assim, diretamente, qualquer prática de piedade. Isso se verifica mais quanto à meditação. Bem, a pessoa, todos nós, temos graves ocupações e, às vezes, verdadeiras necessidades que nos impedem de dedicar mais tempo à oração e à meditação, à oração vocal e à oração mental. Oração mental e meditação. A alma tíbia, a alma tíbia é, ela se vale de qualquer pretexto para omitir os exercícios de piedade. Então, passa muitos dias sem meditação, sem exame de consciência, sem leitura espiritual e até mesmo sem práticas de piedade de qualquer espécie. Então, entre aspas, tira férias da vida espiritual, se é que nós podemos exprimir assim. Isso é exatamente o contrário do fervor. O que diz o padre Faber? Não digo que isto prove tudo, mas prova muito. Seja como for, sempre que existir tibieza, existirá esse sintoma. Que sintoma? A pessoa faz um hiato, ela tem lapsos de assiduidade na vida espiritual, em grau maior ou menor. E ela toma aquilo como naturalidade. Então, é claro que pretexto sempre haverá. Segundo ponto, que caracteriza, então, essa forma de piedade que nós estamos, de tibieza que nós estamos analisando, que é a pessoa praticar o pecado venial e tomar esse hábito de não reagir contra, não fazer o agir contra, ensinado por Santo Inácio de Loyola. O segundo ponto é fazer os exercícios de piedade com negligência. Na tibieza também há orações, há missas, confissões, comunhões, terços. Mas a rotina vai como que inutilizando, dessorando, descaracterizando tudo. A vida espiritual entra no ritmo do maquinal, mecânico, automático. A rotina e a má vontade, confissões e comunhões mal preparadas, orações com inúmeras instruções voluntárias. Todos nós temos distração durante a oração. Todos. Na comunhão, em todos os lugares, sempre. Mas devemos lutar para devemos empenhar, ter o empenho de fugir das distrações voluntárias. Então, fixar a atenção num ponto, ter a mente voltada para o sentido mais alto do que nós estamos fazendo. É o contrário da dissipação, dissipar, dispersar o espírito. O pior ainda é a falta de generosidade e todo esforço para se corrigir. A pessoa sabe que vive nesse diapasão e se acostuma, quer dizer, ela se acomoda. Por quê? Porque é incômodo e desagradável reagir. É incômodo e desagradável fazer um esforço. Isso não é verdade. No primeiro momento é mesmo, incômodo e desagradável. Entretanto, quando a pessoa se habitua a isso, o incômodo e o desagradável cessam e entra a paz de alma, a serenidade de espírito. Não a paz dos pântanos, não uma paz fictícia, não o pacifismo, para usar o termo, o pacifismo desarrazoado que conhecemos por aí. Não, é a serenidade. Paz, ensina São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tranquilidade da ordem. E a ordem é a disposição das coisas segundo o seu fim. Quando está tudo em ordem, a pessoa tem paz. Essa paz, chamada também de felicidade de situação, é aquilo que nos confere o bem-estar constante, mesmo durante provações, adversidades,
de sabores, imprevistos de toda hora. Outro sinal da tibieza, é o terceiro, portanto, é a alma sentir-se aborrecida com o pensamento de que tudo vai mal na sua vida espiritual. Não. Ela fica aborrecida. Quero saber se vai bem ou se vai mal. Eu já estou fazendo muito em rezar, não é? Ela não se sente inteiramente à vontade com Deus. Fica uma coisa que parece meio forçada. Ela não sabe exatamente onde está o mal, é uma coisa mais difusa. Né? Nem tem certeza de que tudo esteja em ordem, mas é um mal-estar genérico, um aborrecimento interior. É o que se poderia chamar também de tédio. Os psicólogos, os especialistas, eu tenho aqui uma infinidade de trabalhos sobre isso, estudos antigos, de outras épocas, eles caracterizavam isso com diversos termos. Tédio, torpor, mil coisas. Conforme a época, havia uma definição, um termo que se utilizava mais comumente. O sentido é sempre o mesmo. Certo? Bem, e sem paz, o que acontece? Sem paz, a pessoa se agita inutilmente. Né? E ela se agitando, o que acontece? Vai caindo no desleixo, quer dizer, o pecado venial mais ou menos se instala de forma habitual, né? Se instala na alma dela como um hábito, como um costume. Ela passa por cima. Né? Isso acontece com todos nós, basta ser concebido no pecado original, basta ser filho de Adão. Esse sinal anda sempre com os dois primeiros, quer dizer, desde que faltou generosidade numa alma para ser fiel aos seus deveres de Estado, estas omissões e negligências acabam deixando a alma numa situação lamentável de aborrecimento das coisas santas e até de Nosso Senhor. Quer dizer, fica uma impressão do quê? De algo enfadonho, maçante, cansativo. A oração fica, então, toma a aparência de um fardo, um peso, algo que incomoda. A pessoa não fica à vontade enquanto reza. Fica à vontade quer dizer, ela não fala ex abundância cordis, quer dizer, ela não transmite aquilo que está no seu interior e ela não tem a comunicação com Deus de abertura de alma, porque a alma está voltada para outras coisas, a pessoa está distante, está distraída, está aborrecida, não está com a verdadeira confiança de que obterá as graças de Deus. Em suma, faz aquilo mais por rotina do que por convicção, uma convicção contínua, uma convicção firme e inabalável. O quarto sinal é agir sem essa certeza, sem essa pureza de intenção. A pessoa começa a atuar sem ordem nem método. A pureza de intenção consiste em fazermos tudo com um fim honesto e sobrenatural. Dizem os santos. O correto é, antes de começarmos qualquer ação, por menor que seja, o correto, o ideal, o desejável é fazer essa reflexão. Por que estou fazendo isso? Porque é fácil saber. O pecado, nós sabemos, o homem busca sempre o bem. O pecado, a pessoa não faz o mal pelo mal, ela faz o mal com aparência de bem. O pecado consiste entre um bem maior e menor, escolher o menor.
Então, esse cálculo, a pessoa, de a pessoa procurar sempre o menor, é característico do estado de tibieza, porque o menor é aquele que atende a, vamos dizer assim, ao instantâneo. Ainda mais hoje, em tempos de internet. Isso aqui nós trataremos per longo entre latam quando houver a série sobre o chat GPT. Eu tenho muita matéria separada, não tenho havido tempo para expor, mas eu pretendo, tanto quanto possível, sistematizar o assunto com os desdobramentos principais. Bom, então isso nem se fala. No mundo fragmentário que vivemos, em que a pessoa está sujeita a estímulos de toda ordem, toda espécie, o que, que acontece? A fixação em algo representa um esforço como que é inaudito. E então a pessoa acaba fazendo coisas sem nexo, sem eras nem beira. Por que, que eu fiz? Não sei. Isso porque deu vontade. Um estímulo. É um estímulo gratuito. Então a pessoa se deshabitua de ter aquele olhar voltado para Deus, conferir tudo com Deus, com a sua missão, com a sua vocação, com o objetivo mais próximo. Tudo fazer para a glória de Deus, submeter-se em tudo à vontade de Deus. Essa é a pura intenção, é o perfeito ideal de uma alma perfeita. Mas a alma que se entrega à tibieza tem uma dificuldade enorme de se manter nessa linha de conduta. Os santos, todos, pensavam assim, né? Submeter-se à vontade de Deus. E nós podemos passar a noite mencionando episódios característicos. Entregar-se à vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, é a essência da vida católica. Santo Inácio de Loyola sempre escrevia: de maior não tem glória, para a maior glória de Deus. Pronto. A pureza de intenção, então, é o licor celeste que transforma as nossas almas. É uma operação da graça que faz com que qualquer ação, uma ação nossa iluminada por esse desejo, essa inspiração, equivale a ouro. Quer dizer, Deus olha mais do que tudo para a intenção, quer dizer, por nossa força de vontade, o desejo de nos submeter à vontade de Deus. Isso é que tem verdadeiramente mérito. Já a alma tíbia faz as coisas por amor próprio, por capricho. É a leviandade, é a preocupação com a vontade própria, os cálculos muito humanos, a vaidade quando faz o bem, o desejo de agradar as criaturas, de aparecer, o que comumente se falava numa linguagem mais popular, fazer farol, quer dizer, faz, usar o artifício das lantejoulas, como se tivesse, como se a pessoa tivesse uns botões, umas coisas que brilham e que chamam a atenção. Então, isso desmerece a prática da virtude. A pessoa não perde todo o mérito, mas isso não constitui propriamente a essência da vida espiritual. É um sinal de fraqueza, é um sinal de tibieza. A pessoa quer louva-dinheiro, sabuja, subserviente, ela gosta de receber afagos, de receber acenos, né? Então, a pessoa quer brilhar aos olhos dos outros. Diz Santa Madalena de Pazzi: Deus recompensa as nossas orações a peso da pureza de intenção. O critério é a pureza de intenção. Isso
é fundamental. A alma está despojada de qualquer outra coisa que não seja a vontade de se conformar ao que Deus quer. Isso é difícil, mas deve ser um estado habitual. O quinto sinal da tibieza é contentar-se com a mediocridade e com a negligência, informar, ao invés de formar hábitos de virtude. Virtude é um hábito, o vício também é. A virtude é um hábito que nos facilita o conhecimento e a prática do bem, mas é um hábito. Né? Então, esse hábito requer o esforço. A mediocridade, o que, que ela é? O medíocre não gosta da palavra santidade. Eu já tratei aquele famoso texto do Ernest Hello. Ele tem um livro, né? L'Homme, em que ele trata longamente do homem medíocre. É uma obra-prima, o homem medíocre. Quer dizer, o que, que é o homem medíocre? É aquele que não tem horizontes mais vastos. A santidade, o que, que é? É fuga do banal, concreto e do episódico, do vulgar, banal ou boçal. É a busca do transcendente, a busca do mais elevado. Quem se contenta com o meio termo, cai por outro lado. Non datur tertius. O Senhor diz, quem não está comigo, está contra mim. O certo sinal é o desprezo das pequenas coisas. Como eu lembrei, é nas pequenas coisas que a pessoa se decide. A Sagrada Escritura diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. O papel, então, das pequenas coisas é absolutamente fundamental. Por quê? Diz São Francisco de Assis, como é que a pessoa progride na vida espiritual? Deve começar por fazer as coisas mais simples e acessíveis. Depois ela passará a fazer as coisas menos simples e mais difíceis. Até chegar ao momento em que fará aquilo que parecia dificílimo, impossível e irrealizável. Mas é um processo, é um movimento da alma que exige continuidade, exige perseverança. E esse é o sentido de fugir das menores imperfeições. Esse é o sentido exato. Né? É, o que caracteriza a santidade propriamente dita, em certo sentido, é a repetição contínua de uma multidão, de uma sequência de ações insignificantes, pelo cuidado infatigável de fazer o melhor nas pequeninas coisas. Aqui se caracteriza por inteiro, por exemplo, a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Já tratamos disso e voltaremos, se Deus quiser, a tratar mais longamente. Quando ela estava no leito de morte, Santa Teresinha passou ainda por essa provação. Deus assim consentiu, para o bem da alma dela. Ela ouviu duas freiras que comentavam: essa irmã Teresinha deve falecer logo. O que pensar dela? Ela nunca fez nada de grande, né? Uma pessoa sem expressão. Veja que interessante. Por quê? A 20 anos na eclésia. Ninguém sabia. No interior dela brilhava uma chama de fidelidade, de zelo, de dedicação. Ela dizia: eu queria ser um cruzado, queria ser um mártir. Então, quando a pessoa tem esse desejo na alma, ela realiza pelo desejo aquilo que ela está impedida de fazer concretamente pela circunstância da época. Mas é o estado de espírito da entrega, é o estado de espírito do desprendimento, da abnegação total nas pequeninas coisas. Então, a tibieza seca a fonte, esteriliza a vida espiritual. Ao contrário, a vida espiritual bem conduzida tem um regalo em dar a Deus tudo que é de Deus
desde as pequeninas coisas, de modo que cada coisa pequena tome uma outra proporção diante de Deus pela forma como foi feita, pela forma como foi oferecida a Deus. Deus olha, então, essa, essa dedicação da alma, essa vontade de dar aquilo do melhor modo possível. Dar de si, dar tudo, por mais insignificante que seja a dádiva. Porque Deus não olha o tamanho da dádiva, mas o estado de espírito com que a pessoa se entregou. Então, aqui nós temos esse ponto. Se a pessoa se entrega à tibieza e se habitua com o pecado mortal, deve vir um momento, pela sequência natural das coisas, em que ela cederá para o pecado mortal. Por quê? Se ela não renuncia às coisas, aos prazeres de pequena natureza, às vezes a pessoa tem uma renúncia a isso. Nosso Senhor diz que se não fizeres penitência, perecereis todos. Então, o espírito de penitência, o que é? O controle de si mesmo, o controle da própria vontade. Se a pessoa se desabitua a isso, quando sobrevive a uma tentação mais violenta, ela é arrastada, porque o estado de espírito dela não é favorável à resistência, à luta. O sétimo sinal é pensar mais no bem já feito do que no bem que ainda resta a fazer. De fato, nós devemos pensar mais, em certo sentido, nas coisas más do que nas boas. Por quê? O pensamento, fazer as coisas boas que podem vir, não exigem preparação. Mas se sobrevierem coisas más, precisamos estar prevenidos. Não podemos ser como as virgens loucas do Evangelho, que não estavam preparadas para nada. Então é preciso ter mais atenção no mal que possa ocorrer do que no bem. Nesse sentido, para que nós tenhamos um estado habitual de vigilância. Esse que é o ponto, né? Quando a pessoa perde o estado habitual de vigilância, ela acaba não vendo as coisas mais evidentes. Há um determinado momento em que ela não enxerga mais nada, porque o espírito se habituou a não ver. O espírito se habituou a não se precaver. Essa é a questão que nós devemos ter sempre presente. Nunca, outro ponto, nunca adiar o ruim obrigatório. Por quê? Quando nós adiamos uma obrigação a ser feita, aquela obrigação se torna mais penosa. Esse que é o ponto que nós devemos ter em vista. Como eu disse, então, não pensar, um terceiro ponto, saber prever os riscos, prever as piores hipóteses. Por que prever as piores hipóteses? Porque as hipóteses boas não requerem preparo. O que é bom, o que é fácil, nós recebemos com avidez. As más notícias, as vicissitudes desfavoráveis, essas requerem o quê? Um estado prévio de defesa diante disso, para que nós não venhamos a sossobrar. Então, é preciso que nós tenhamos um espírito alerta e previdente. Essa que é a questão. Previdente quer dizer isso. Não cair no otimismo cego, irracional e estúpido. Na vida espiritual é assim, na nossa conduta diária é assim, na história é assim. Isso é notório, é público e notório. Para me restringir a isso, os soberanos que não queriam ver a realidade de frente, não queriam prever a pior hipótese, não queriam adiar o ruim obrigatório, não queriam pensar nas coisas más, só pensavam nas coisas boas, inelutavelmente, invariavelmente caíram, perderam o trono,
perderam a situação que tinham. Por quê? Porque viviam na ilusão de que podiam fluir tranquilamente da própria existência e que era preciso fugir da luta porque a luta é incômoda e desagradável. Consequência, perderam tudo. Isso que vale na vida espiritual, vale em todo o contexto da história. Então, esse é um princípio básico da visão, digamos assim, da visão católica da história e da conduta, do procedimento habitual na vida. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o ensinamento constante de Nosso Senhor. São Gregório Nazianzo compara a vida cristã a uma barca em que se navega contra a corrente. Esse que é o ponto. Quem sabe há de remar sempre. Quem não sabe remar, não aprende a remar, é arrastado pela correnteza. Santo Agostinho foi muito incisivo. Ele se dizia: diga basta, você está perdido. Santo Agostinho também dizia: Senhor, é difícil servi-lo, mas é impossível não vos servir. Porque o jugo de Nosso Senhor é um jugo fácil, um jugo ligeiro. A cruz do pecado é uma cruz tenebrosa, que não alivia nada e tortura a pessoa pelo peso do remorso, pelo peso da consciência. O sofrimento que é trazido por Nosso Senhor é um sofrimento que, no fundo da alma, dá uma tranquilidade e paz. Na fina ponta da alma, o que os franceses chamam de fin fond, nesse fin fond, a pessoa encontra um lenitivo, uma consolação, um estímulo para lutar. Então, tenhamos também em vista o seguinte: há pessoas, diz o padre Desulman, comentando Santo Afonso, que em determinado momento da vida já se acham salvas, tá? Que elas já consideram assegurada a própria salvação. O que diz sobre isso Santo Tomás de Aquino? Se alguém que teve vida religiosa ou vida de piedade, em geral, quer se salvar, mas não se esforça para ser santo, corre o risco de se perder. Então, esse esforço de santidade é inerente à vida católica, não é um luxo. Certo? O oitavo ponto, o pecado venial, involuntário, o voluntário habitual, nós já falamos, né? Os outros sinais podem ser, digamos assim, atenuados ou até falharem. Mas esse é infalível. Quando o pecado venial se introduz na alma como hábito, como uma segunda natureza. Onde existe o hábito do pecado venial, existe a tibieza, com todo o cortejo de males e desgraças que ela acarreta para a vida espiritual. Certo? Esse é o ponto. Aqui eu posso citar alguns episódios históricos que ilustram o que eu estou mencionando. A rainha Maria Teresa de França, esposa de Luís XIV, chorava uma falta venial. A consciência da princesa era delicada e ela estava inconsolável por isso. Disseram, mas como? Tanta lágrima, tanta aflição por uma falta venial? Isso não é nada. Ela disse assim, sim, pode ser venial, mas para o meu coração de católico, para a minha fidelidade é mortal. Tudo quanto ofende a Nosso Senhor
nunca é leve ou coisa de somente. O pecado venial é uma ofensa a Deus, é uma injúria à majestade divina, uma ingratidão à vontade divina, uma revolta contra a autoridade divina. Todo pecado, no fundo, é um ato de roubo e de idolatria, porque a pessoa se coloca no centro, como sendo o próprio Deus, e de roubo, idolatria. E de roubo porque a pessoa subtrai de Deus, por assim dizer, analógico, figurativo, evidentemente, não é num termo estrito, ela subtrai de Deus aquilo que é só devido a Deus, ela quer atribuir assim. Então, ela quer tomar posse daquilo que não é dela. Nós não somos nada, não somos donos de nada nessa terra. Somos, estamos de passagem. Aqui é um trânsito, como dizia Santa Teresa. Então, a vida é uma péssima hospedaria da qual nós acabamos saindo logo. Nós passamos uma noite nessa péssima hospedaria. A noite é uma vida, mas essa péssima hospedaria é, pode nos conduzir ao céu ou pode nos conduzir ao inferno. Depende de como nós nos movimentamos durante o período que estamos instalados aqui. Então, esses são os pontos mais dignos de nota que eu queria acentuar. Os castigos do pecado venial são enormes também. Isso nós podemos ponderar. E quais são as consequências e males da tibieza? A tibieza tem consequências funestas na vida espiritual. Por quê? Desagrada a Deus. E, por vezes, Deus até nos deixa, não que Deus nos abandone propriamente dito, mas provoca um desagrado em Deus saber que nós consentimos em não dar tudo a Ele, em ficar no meio caminho. E no meio caminho ninguém fica. Né? Então, aí vem a questão do ser frio ou quente, que é a frase do Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, não é? Porque não és frio nem quente. São João, em nome de Deus, demanda dizer isso. E por isso eu começo a vomitar da minha boca. Essa é a questão fundamental, então, que nós devemos sempre, 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 sempre lembrar. Meditar o texto de São João no Apocalipse, é importante para que nós possamos avaliar o que significa essa frouxidão. Então, a alma tíbia, segundo ponto, enfraquecida. A graça diminui, fortifica os inimigos da alma, a tibieza, e abre o coração para aquele mau uso das criaturas, de que nos fala Santo Inácio nos estudos espirituais. Nós temos tratado disso também a Luís. Quando São Tomás e Santo Afonso comparam a tibieza à tuberculose, dão bem uma ideia da gravidade desse mal, do que todos sabem o que é a tuberculose. Essa que é a questão, então. Quem despreza as pequeninas coisas cederá pouco a pouco nas grandes, diz o Espírito Santo, Eclesiastes 18:11. Outro ponto, a tibieza é o caminho do pecado mortal, é o terceiro item. Diz São Gregório, ordinariamente, assim, num passe de mágica, num só lance, é muito difícil que a pessoa se torne má. Não passamos subitamente do fervor ao pecado mortal, não. Tudo tem etapas, tem progressões, tem escalas. É mistério, uma escada. A tibieza é um ponto de apoio. Quer dizer, assim como ptia ptilo azofersoni, piano piano si va, sano que va sano va lontano, piano piano si va lontano. Em português, como nós sabemos,
e grão em grão a galinha enche o papo, essa é a expressão popular. Assim também, na prática da virtude, é com pequenos atos de fervor renovado que a pessoa sobe. E a contrário senso, já foi dito isso aqui, é de náusea, quando a pessoa consente em fraquejar em coisas miúdas, adquire aquele hábito, aquele gosto, aquele, aquele visgo, aquela ilusão de bem-estar na queda brusca. Na queda brusca, não. Na queda silenciosa, implícita e fragmentária. E isso faz com que a pessoa derrape, com que a pessoa vá escorregando e tenha gosto nesse escorregar lento. Por isso que, às vezes, até acontece um grande episódio, um grande delito, pode ser instrumento de uma conversão súbita. Os grandes sobressaltos da fé na história, muitas vezes aconteceram assim. E é preciso ter isso muito presente, né? Segundo Santo Agostinho, o pecado venial é uma montanha que mata, o pecado mortal é uma montanha que mata, e os veniais são grãos de areia. Acontece, porém, que o desprezo das faltas leves faz com que a alma venha a perecer como uma pessoa que caísse numa praia e fosse submergida por uma infinidade de montes de areia. Quer dizer, os montes de areia podem sufocar, podem asfixiar, podem destruir e matar uma pessoa. Então, sintetizemos assim: o mal da tibieza é tirar a sensibilidade. A alma fica embotada, blasé, insensível. Em francês se diz hébété ou engourdi, engourdissement. Ela fica aparvalhada, abobada, endurecida. Engourdissement ou hébétement, certo? O mal da tibieza é tirar a sensibilidade, a delicadeza da consciência. A pessoa se acostuma com a lassidão, com o laxismo. 4. A tibieza leva à cegueira espiritual. As doenças materiais são imagens das doenças de alma. Se procurarmos uma imagem feliz da tibieza, encontramos-la na cegueira. A tibieza é uma cegueira, escreve o padre Faber, o famoso luterano inglês. Cegueira que não conhece a si mesma, não suspeita o seu estado, nem admite que outros tenham melhor vista que ela. É uma cegueira calculada, porque um dia houve em que a pessoa viu melhor, e por desleixo ela se desinteressou em ver melhor. Ela se acomodou com uma visão caolha, vamos dizer assim, estrábica. Ela se acostumou a o quê? A uma visão míope das coisas. Por que que nós usamos óculos? Por quê? Quando nós não vemos com nitidez? Porque nós queremos ter a visão nítida das coisas. Ora, Deus ama a clareza, a nitidez do modo mais perfeito possível. Por isso que existe o purgatório. Nós precisamos pagar até o último ceitil, diz a Sagrada Escritura. Enquanto a nossa alma não estiver limpa de toda essa gosma pegajosa, glion, pegajosa, essa, uh, essa substância que gruda e corrói e que, é, é, por assim dizer, se aninha em nossas almas, formando uma coisa só, uma crosta. Enquanto isso não tiver expungido, quer dizer, não estiver lavado e inteiramente
inteiramente, inteiramente purificado, inteiramente, não, se, não tivermos a palavra certa, seria não só expurgido, mas essa, essa, esse grude, essa coima, quer dizer, essa mancha, enquanto ela não tiver enquanto nós não estivermos inteiramente livres disso, a nossa alma não pode contemplar Deus face a face, porque Deus é a própria pureza. É preciso escoimar a nossa alma nisso. E, para esse efeito, é um empenho constante e diuturno. Outro ponto, a tibieza prepara a impenitência final. Alguém poderia dizer, mas pequenas faltas, como podem levar a pessoa à apostasia e à ruína, ao inferno? A explicação é a seguinte, a tibieza, a seu modo, é um abuso da graça. E o abuso da graça traz quase sempre como consequência final a impenitência. Deus não irrideto, com Deus não se brinca. Ninguém deve brincar na vida espiritual. Diz São Paulo, a terra que bebe, muitas vezes, as águas da chuva, e que só produz cardos e espinhos, está reprovada e próxima da maldição. Será entregue ao fogo e reduzida a cinzas. Deus nos chama, bate, bate 1000 vezes a porta do coração e é desprezado. Então, imaginemos que seja esse o nosso procedimento em relação à mãe ou pai. Ainda que a misericórdia de Deus seja inesgotável, infinita, está claro o seguinte, que há uma cota, por assim dizer, na economia da graça, que Deus determina, que Deus estabelece. Não vá além disso. Há um determinado momento em que vem a expressão rede raciona em tua, presta tuas contas. Então, a pessoa, no estado em que se encontra, em que está, nas condições em que está, irá prestar suas contas. Quantas e quantas vezes deixou de ouvir o chamado da graça divina e se habituou a fazer pouco caso disso, pelas faltas veniais reiteradas e transformadas em hábito. Então, aqui vem o papel do quê? Da confiança. Isso que está sendo dito não é para tirar a confiança, é para estimular a confiança, porque a confiança é uma esperança fortalecida por sólida convicção, conforme conforme consta no livro da confiança, do Abbé de Saint-Laurent. A confiança é cultivada pela alma quando ela tem essa confiança, esse bem-estar interno, quando ela tem consciência clara de que se esforça para não viver no atoleiro das pequenas concessões, porque sabe que de concessão em concessão ela pode chegar ao fundo do abismo. E que Deus levará em conta cada movimento recusado da alma, cada semi-concessão, cada meia recusa. A tibieza, agora então vamos tratar, para concluir, remédios para isso. Ela será um mal incurável? Não, porque a graça tudo pode. Como é que a pessoa resolve, derruba um vício? É tendo consciência, em primeiro lugar, da abjeção do vício, da economia, da hediondez do vício. Em segundo, ela deve admirar quem não tem esse vício. E, em terceiro lugar, mesmo que ela encontre um outro com o mesmo vício, ela aconselhará o outro a não agir como ela age. Isso tudo vai criando forças na alma para que a pessoa reaja, ela não fique numa contradição constante. Então, o primeiro remédio é descobrir o mal da tibieza, e o segundo é fazer o que foi omitido e fazê-lo bem. A partir de agora,
eu prestarei atenção no que estou fazendo. Antes de começar uma ação, eu me perguntarei: vou fazer isso? Tem razão? Isso é o mais importante para fazer agora? O que é mais útil? Qual é o bem maior agora? Pronto. Terceiro remédio: fazer tudo com método e com pureza de intenção. O que significa? Significa que antes de fazer alguma coisa, por mais insignificante que seja, a pessoa procura fazer aquilo com vistas ao mais alto, não como uma coisa trivial, fortuita ou negligenciável. Não. Se é para ser feito, fazer tudo é admirable, en tout e partout, como dizia a famosa poesia de Edmond Rostand, o grande mestre de teatro francês do século XIX e nesse século XX. Devemos ter, então, procurar a perfeição em tudo. Não é a quantidade do bem que se faz, mas é a pureza de intenção daquilo que se faz e é apresentada a Deus como uma oferta, digna. Deus conhece as nossas misérias e o que Ele pede de nós, que nós tenhamos a pureza de coração. Quer dizer, ao empreendermos qualquer atividade, façamos aquilo na presença de Deus, façamos aquilo procurando um bem mais alto, compreendendo que aquilo é um elemento, uma circunstância de nossa vida, da qual podemos tirar algum proveito para a eternidade. Nada é indiferente se fizermos um estado de espírito temente a Deus. Quarto remédio é fazer o esforço para a meditação cotidiana. Quer dizer, momentos de recolhimento em que nós nos afastamos do boato, do turbilhão das coisas, nós nos afastamos da trepidação e passamos a considerar uma verdade mais alta. Isso deve ser feito como? Nas proporções e meios de cada um, e procurar, o item seguinte é fazer de modo bem feito, quer dizer, não fazer apenas como descargo de consciência, mas fazer como com gosto, com complacência, ainda que muitas vezes não tenhamos um gosto, não tenhamos um deleite sensível. A parte sensível é totalmente secundária. E o sexto remédio é a mortificação, como eu já disse, é saber dizer não para si mesmo, saber dominar a própria vontade. As pequenas mortificações nos preparam para os grandes sofrimentos. E há 1000 formas de a pessoa fazer essas mortificações. Em geral, agindo no sentido contrário aos vícios capitais. Se é incômodo suportar alguém, eu me esforçarei para suportar mais. Se é incômodo realizar tal tarefa que é preciso fazer, eu realizarei com um empenho ainda maior, por amor a Deus. As confissões e comunhões bem preparadas também, à la longa, vão afastando a tibieza. A tibieza foge diante disso. E nós não podemos deixar de mencionar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque Nosso Senhor ensinou: vós todos que penais, estáis sobrecarregados de penais, vinde a mim. Sou manso e humilde de coração. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Eis o coração que tanto amou os homens. Se a igreja nasceu do lado direito de Nosso Senhor, também nós procuremos repousar nas chácaras de Nosso Senhor, repetindo muitas vezes durante o dia: Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Ó minha Mãe Santíssima, imprimi em meu coração a chaga de Jesus crucificado. Ó Docíssimo Jesus, não sejais meu juiz,
mas meu Salvador. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus terá o condão de alijar de nossas almas a inércia, a paralisia espiritual, a apatia e o relaxamento. Quando falamos do Sagrado Coração de Jesus, automaticamente falamos do Imaculado Coração de Maria. Como dizia São João Eudes, o Sagrado Coração, assim mesmo ele falava, um erro proposital de concordância, os Sagrados Corações, porque o Sagrado Coração de Jesus e Maria, por que ele falava assim? Porque é um coração só. É impossível separar o coração de Jesus do coração de Maria. Se São Paulo dizia, sou quem vive, é Cristo que vive em mim, o que nós podemos dizer de Nossa Senhora, concebida sem pecado original? Não há palavras para definir. Então, incrementemos a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Renovemos nossos atos de entrega ao Imaculado Coração de Maria, a consagração a Jesus por Maria. Desse modo, por atos contínuos de desprendimento e de abnegação, nós venceremos o fardo, porque se trata de um fardo da tibieza. Nós venceremos o torpor da pessoa que, vivendo em estado contraditório, entrega-se ao desejo de progredir na vida espiritual, mas, a meio caminho, brinca com a graça de Deus e atua como se a vida espiritual não fosse inteiramente séria e como se não houvesse uma eternidade que nos espera. Então, esse é o fundo de quadro que nós devemos ter a todo momento no espírito, para que, com verdadeiro alento, com verdadeiro ânimo e combatividade, possamos alçar o voo na vida espiritual e cumprir com a nossa missão. Podemos concluir, então. Rezemos uma salve, Rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desceu, mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós. E Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, salve Maria e até breve. Pretendo dar sequência a essa série. Até o volante. Se Deus quiser, continuaremos logo mais.